Levanta as suas mãos nessa noite. A palavra do Senhor diz: vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Oh, aleluia. Busca o Senhor aí no teu lugar nessa noite. Busca essa presença maravilhosa, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. Ele é grandioso, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, Ele é digno de receber toda a glória. Aleluia, aleluia. Viemos aqui, Senhor, para te adorar.
Diga: Senhor, eu sei que nesse lugar o Senhor tem coisas lindas para fazer na minha vida. Eu sei que o Senhor quer trazer cura, que o Senhor quer trazer libertação. Eu sei que o Senhor quer ministrar a minha vida, mas antes de qualquer coisa, eu quero te adorar, Senhor. Eu quero adorar o teu nome, Senhor. Eu quero te exaltar, porque, Senhor, eu nunca vou poder saber o preço realmente dos meus pecados e do teu sacrifício na cruz do Calvário por mim. Então a única coisa que eu posso fazer é te adorar, Senhor. A única coisa que eu posso fazer é glorificar o teu nome, Senhor. Porque se eu fizer isso, Senhor, eu vou estar, Senhor, cumprindo a tua vontade, mas também eu vou estar estabelecendo um tempo de gratidão por aquilo que tudo aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor faz, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, Senhor. Vamos dizer mais uma última vez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para aplaude ao Senhor nessa noite. Ele está nesse lugar. Esse aplauso tem que ser bem forte, porque aqueles que escolheram louvar ao Senhor podem ficar tranquilos e podem esperar nele. Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: espera no Senhor, porque Ele já está agindo na tua vida. Aleluia!
noite. Ele é a nossa esperança, a nossa alegria. Ele é a fonte de vida. Aleluia! Aleluia! Dá um aplauso forte ao Senhor Jesus nessa noite. Ele é a nossa... Eu gosto muito desse cântico, porque ele diz que Ele é a nossa fonte eterna de alegria. E hoje em dia, o que nós mais vemos são pessoas cabisbaixas, desanimadas, aflitas. Muitas delas não têm nem vontade de louvar a Deus, não tem ânimo, não tem força, não tem vontade. Eu acredito que não importa a situação que nós estamos passando, nós podemos sempre louvar e exaltar o nome do Senhor, porque eu acredito que o louvor, ele é um ato profético, sabia? Eu acredito. Porque quando você está louvando a Deus, você já está profetizando, declarando a vitória dEle, antecipadamente. Então, aí no teu lugar, abre os teus lábios e começa a glorificar ao Senhor. E começa a exaltar ao Senhor. Porque não há nada que Ele não possa fazer na sua vida. Não há nada. Não há nada que Deus não possa transformar em nossa vida. E hoje nós escolhemos, nós decidimos, nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos adorar o Seu nome. Nós vamos trocar aquele coração pesado por um coração leve na presença do Senhor. Um coração que está com a certeza de que o Senhor está agindo quando a gente não está vendo. Aleluia. Eu estava orando nessa manhã e o Espírito Santo falou comigo: diga ao meu povo, não temam, não tenha temor, não tenha temor. Eu não sei qual a situação da tua vida em que você tem tido temor, mas o Senhor está dizendo hoje: não tema, levanta a tua cabeça, levanta a tua cabeça e olha para de onde vem o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, 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 aleluia. Ele está aqui. Confia no Senhor, confia e espera nele, porque Ele é a nossa fonte de vida, de alegria, de esperança. E aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águias, voarão, caminharão, não se cansarão, correrão, não perderão as suas forças. Amém? Aleluia. Recebe essa palavra ao teu coração nessa noite e clama ao Senhor, porque Ele te ouve. Ele é maravilhoso. Obrigada, Senhor. Oh, maravilhoso Senhor, nós te adoramos, Senhor. Obrigada, Senhor. Te amamos, Senhor, de todo o coração, Senhor.
ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti, Senhor. A ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Profetiza isso. Oh,
Eu me lanço. Onde encontro meu refúgio. Eu me lanço. Eu me rendo a Deus. És tudo que eu preciso. Aleluia. Tu és o nosso refúgio, Senhor. Tu és a nossa fortaleza. Tu és Deus presente no dia da angústia, como diz a tua palavra. O Senhor é nossa fortaleza, o nosso refúgio. O Senhor é o nosso esconderijo, Pai. No dia da tribulação, no dia da ameaça, da crise, da dificuldade, da prova. O Deus eterno, Deus maravilhoso. Que a tua presença, que a tua palavra inunde nosso coração, Senhor. Que o Senhor traga paz a muitos corações atribulados, Senhor. O Senhor traga paz, Senhor, diante de tantas notícias que nós recebemos, que nós temos, Senhor, nosso país, nossa família, trabalho, todas essas coisas, Senhor. Estamos na tua casa, estamos na tua presença, estamos diante do Senhor neste lugar, Senhor. O lugar é a tua casa, Senhor, lugar onde o Senhor coloca os teus olhos, onde o Senhor atenta os teus ouvidos para ouvir a nossa oração, Senhor, o nosso clamor, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós vamos clamar sempre, Senhor, e com a certeza de que o Senhor nos ouve, que o Senhor atende, que o Senhor supre, que o Senhor ouve, Pai. Obrigado, Jesus. Te adoramos nessa noite. Obrigado pelas vidas que aqui estão. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado por aqueles que saíram das suas casas e aqui estão, Senhor, para poder te adorar, Senhor. Viemos aqui para te adorar. Viemos aqui para te adorar, Senhor. Nossa adoração é ao Senhor. É aquele que vive, aquele que reina. É aquele em cujas mãos está a nossa vida, Senhor. Em cujas mãos está o nosso futuro, Senhor. Nosso futuro não está nas mãos dos homens, nem na economia desse país, Senhor. A nossa vida não está, Senhor, nas mãos daqueles que governam. A nossa vida está nas mãos do Senhor, daquele que reina, aquele que é absoluto sobre todas as coisas. O mundo passa, suas concupiscências passam, a política passa, mas aquele que confia na tua palavra, aquele que crê na tua palavra permanece para sempre, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Te adoramos, oh presença de Deus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus oramos, amém. Glória a Deus, amém, amém. Deus é bom, glória a Deus, aleluia, amém. Dá um abraço no irmão que está ao seu lado, pode se sentar. Sempre é importante que você abençoe a vida de quem está aí junto de você, na casa de Deus. É interessante que há uma passagem na Bíblia que diz assim: eu disse a meu irmão, vamos juntos para a casa de Deus, né? Vamos juntos para a casa de Deus. Eu chamei meu irmão e disse, vamos juntos para a casa de Deus. E aqui nós estamos. Eu entendo todas as dificuldades, né? Por exemplo, os meninos hoje tiveram dificuldades para chegar aqui. Eles sempre chegam mais cedo para se preparar, para ensaiar, para orar. Mas eles tiveram dificuldades, pegaram trânsito e estavam apavorados porque
trancou tudo está muito difícil, né? Mas graças a Deus você está aqui, e enquanto o mundo vai avançando por um lado, a igreja vai prosperando por outro. Na história da igreja, a gente tem evidências claras de que, enquanto o mundo estava caminhando para a derrocada, a igreja foi abençoada. Aqueles que confiam no Senhor, é como a palavra de Deus diz, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Então, o segredo é confiar no Senhor, é confiar na sua palavra, confiar em Deus, crer, ter fé, ter esperança. Esse é o grande segredo, essa é a grande diferença que faz entre aqueles que caminham sem Deus e aqueles que caminham com a palavra de Deus, com a promessa de Deus, com a presença de Deus nas suas vidas. Amém? Ok. Então, vocês são muito bem-vindos nesse sentido. Quero, embora esteja um pouco rouco, tá todo mundo assim meio ruim da garganta, né? Todo mundo. Alguém me telefonou e disse que não ia. Apóstolo, eu amo estar na igreja, mas hoje eu não posso. Minha garganta está terrivelmente. Está todo mundo assim. Nós estamos vivendo tempos assim de clima sobe, daqui a pouco frio, daqui a pouco calor. Você vai dormir, está calor, você tira a coberta, de madrugada faz frio, você põe a coberta. Aí de manhã está calor de novo, você tira a coberta. É incrível essas coisas, né? Quem sobrevive assim? Muito bem. Mas eu quero começar justificando o porquê desse tema que nós vamos tratar hoje. Por que falar sobre princípios para vencer na crise financeira? Como surgiu falar sobre isso? Como me veio falar sobre isso? Eu estava ouvindo algumas notícias e a gente, às vezes, procura se inteirar do que está acontecendo, né? É importante, às vezes, a gente saber o que está acontecendo. Embora não é muito saudável ficar vendo muitas coisas hoje na internet, porque diferenciar entre o que é verdade e não é verdade hoje é muito difícil, né? Eu vi um vídeo, achei maravilhoso. Esses dias eu estava lá em casa, creio que no Dia dos Pais, estavam todos os meus filhos em casa, todo mundo, e eu vi um vídeo, achei maravilhoso, era uma coisa fantástica, né, uma adoração, e aí eu mostrei para meus filhos falaram, pai, isso aí é IA. Eu estava glorificando a Deus, achando aquilo poderoso, e era IA, era inteligência artificial. Então, a gente não sabe mais o que é e o que não é verdade? Infelizmente, a gente não sabe o que é verdade e é mentira. Por isso, se apegar à palavra de Deus é muito importante nos dias de hoje, porque essa é a verdade. Se apegar ao Senhor, Jesus é a verdade. A verdade não é um conceito filosófico, a verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Ele disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, mas eu estava vendo as notícias, e estava vendo os economistas fazendo prognósticos assustadores sobre a nossa economia. E é importante que você tenha cuidado em quem você vai votar, porque o que nós vamos viver nos próximos anos depende muito de quem estiver à frente desse país, porque as coisas estão muito difíceis, estão escondendo a realidade econômica, estão escondendo a realidade política e econômica do nosso país. Em algum momento as coisas vão aparecer e nós precisamos tomar muito cuidado. Nem tudo que reluz é ouro, diz. Há um discurso mentiroso, enganoso. Tudo está bem, a economia está bem, mas quando você vai no supermercado não é assim. Quando você vai comprar, quando você recebe seu salário, você vai pagar suas contas, você sabe que não é assim. Então, nós precisamos tomar cuidado, precisamos ter muita sabedoria, pedir a Deus que nos dê sabedoria para saber em quem nós vamos votar. Como escolher aqueles que vão governar nosso país e a nossa vida também, porque nossa vida depende disso, né? Mas eu estava vendo as notícias e os prognósticos econômicos são muito ruins, muito ruins, muito ruins, muito ruins, né? Então, aí eu pensei, meu Deus, nós precisamos ser um povo. Uma das características de você crer em Deus, de você crer na palavra de Deus, é que nós somos gente que se prepara. A palavra de Deus nos chama para estarmos preparados para os tempos que virão.
Porque existe a profecia. Porque nós temos, na Bíblia, nós temos profecias falando sobre os últimos tempos, sobre tempos difíceis que virão. Porque, na verdade, o que Deus quer fazer é nos preparar. A profecia, ela vem para nos preparar. Que sejamos pessoas preparadas para a volta de Cristo. Há uns vídeos lindos que estão aparecendo também, é IA, né? Tudo é IA agora, do arrebatamento, já viram? A pessoa está na rua, de repente só fica a roupa dela lá na calçada, né? O cara está dirigindo o carro, de repente só fica o carro dele, só fica a roupa dele no banco do carro. O duro é quando, o segredo é quando a gente estiver voando e o piloto for cristão e for arrebatado, o segredo é a gente ir junto, porque senão nós estamos fritos, né? Se o piloto for arrebatado e você não tiver Cristo e não for, o problema vai ser sério, né? Então, aí eu pensei, nós temos que estar preparados. Deus nos quer preparar. Deus nos quer ensinar como nós devemos estar preparados. Inclusive na nossa vida financeira, nossa vida econômica. Como estar preparados. Deus se interessa por dinheiro. A Bíblia, se você procurar quantas vezes a Bíblia fala sobre dinheiro, sobre finanças, tem muita coisa, muita coisa. Infelizmente, se usa isso para princípios, para se abusar muitas vezes, né? Mas aquilo que se usa, aquilo que os homens fazem, a palavra de Deus, como eles usam a palavra, se eles usam a palavra para seu benefício próprio, isso é problema deles. Isso é problema deles com Deus. Isso não é problema nosso. O que eu preciso é cuidar da minha vida. Lá em Hebreus, assim, que que vai chegar um dia que nós vamos dar conta de nós mesmos para Deus. Nós vamos poder chegar diante de Deus e dizer assim, eu não fiz tal coisa, eu não fui para a igreja por causa dos pastores, porque eu não dei minha oferta, porque eu não sei o que vão fazer com o meu dinheiro, eu não sabia, tem muita gente. Nada disso vai servir diante de Deus. O que vai servir diante de Deus, o que Deus quer saber é se eu fiz a minha parte. Que eu fiz a minha parte. O erro dos homens nunca vai justificar, nunca vai cancelar a verdade de Deus, nunca. O erro dos homens não cancela a verdade de Deus. Há uma verdade de Deus, há um princípio que eu tenho que viver, que não depende daquilo que os homens fazem, pensam ou deixam de fazer e de pensar. Então, quero começar lendo uma passagem em João, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14. João, capítulo 6. É um texto muito conhecido nosso, muito interessante, mas algumas verdades que eu quero tirar aqui, alguns princípios, como o nosso tema é princípios para vencer na crise. Alguns princípios que estão aqui nesse texto. Se você não tiver a sua Bíblia, você pode acompanhar na tela. João 6, de 1 a 14, assim. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez uma pergunta apenas para pô-lo à prova, pois ele já tinha em mente o que ele ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos:
Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os juntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Glória a Deus. Há tantos princípios aqui nesse texto. E eu comecei falando sobre a profecia. E Jesus é chamado aqui de profeta. E diz aqui que Jesus faz uma pergunta para os discípulos do que poderia ser feito, mas ele já sabia o que ele ia fazer. Ele já sabia. Isso é, o profeta de Deus, o Filho de Deus, é aquele que anda adiante, aquele que anda à frente de todos os outros, aquele que está preparado, aquele que se prepara. Nós precisamos ser um povo que se antecipa aos tempos. A gente não pode ficar esperando os tempos acontecerem, principalmente os tempos difíceis, quando eles são anunciados. O povo profético tem entendimento e se prepara para o que vai acontecer. Foi o que fez José no Egito, sim ou não? José no Egito, ele foi um faraó, ele revelou o sonho do faraó, e o faraó disse, o que nós vamos fazer? O que nós temos que fazer? Então José, cheio da sabedoria de Deus, se antecipa aos tempos difíceis e diz, olha, essas 7 vacas magras, eram 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Essas 7 vacas magras representam tempos difíceis que vão vir. Aí o faraó disse, então o que a gente tem que fazer? Bom, faça tal coisa, façam isso, vamos guardar, vamos tomar tomar alguns princípios que vão trazer ao que nós precisamos, para que quando cheguem esses tempos difíceis, nós estejamos preparados e não nos falte nada. Então, José preparou o Egito para enfrentar tempos difíceis, dificuldades. Deus lhe deu sabedoria e entendimento dos tempos que iam vir. Nós não podemos ficar braços cruzados e dizer assim, é assim mesmo, fazer o quê? Esse é o Brasil. Que vai? O Brasil é assim mesmo, né? Como diz aquela famosa frase, isso é Brasil. Isso é o Brasil. Brasil é uma coisa que tem que ser estudada. Nem a NASA consegue entender o Brasil e tudo mais, né? Então, quantos aqui de vocês que estão aqui desejam viver uma verdadeira libertação financeira? Amém? Sabemos que Deus tem prazer em abençoar. Deus tem prazer em multiplicar. Deus quer abençoar nossa vida. Deus vai abençoar a nossa vida. Multiplicar os nossos recursos. E Ele não quer, Ele quer fortalecer o nosso potencial. Que sejamos realmente potencializados por Deus para alcançar. Muitas vezes, às vezes, a dificuldade que nós temos, e o que acontece por aí, infelizmente, é que as pessoas querem transformar isso num ato mágico. Isso é a libertação financeira, a bênção financeira. Aí você faz uma coisa, Deus faz outra. O tipo de um negócio com Deus, um ato mágico de Deus que vai acontecer. Deus vai trazer abundância. Não sei o que as pessoas imaginam, que vai cair do céu, um pacote de dinheiro. Não vai cair. Não vai cair na tua cabeça um pacote de dinheiro. Se você chegar no banco e tiver 3 milhões de reais na tua conta, você não pode pensar, Deus me mandou esse dinheiro, não. Você tem que primeiro pensar, alguma coisa deu errado. Alguém depositou dinheiro errado. Porque as coisas de Deus não acontecem assim. Deus não vai tirar dinheiro de alguém para dar para você. Deixar alguém com dificuldade para dar para você. Uma pessoa foi lá, depositou 3 milhões de reais errado na sua conta, e você vai dizer, Deus me abençoou. Espera aí. Deus,
E aí a pessoa lá desesperada porque o dinheiro que ela vendeu a casa dela. Entende uma coisa? Deus não vai fazer isso nunca, não é a forma como Deus age. Então como Deus vai fazer? Deus vai trabalhar na nossa vida. O milagre é uma parceria entre a nossa obediência, e o nosso trabalho e o poder de Deus na nossa vida. Amém? Deus vai abençoar o trabalho das nossas mãos. Nós vamos fazer e Deus vai abençoar. Nós podemos fazer o que todo mundo está fazendo. Mas se você tiver a bênção de Deus, você vai lá abrir uma pizzaria. Quantas pizzarias tem? Sei lá, tem um monte de pizzaria por aí. Mas você vai abrir uma pizzaria e vai fazer uma pizza e vai orar e vai buscar a Deus e vai ser diligente e vai saber fazer e Deus vai abençoar. Mas você está trabalhando, você está fazendo, você não está sentado dizendo, Senhor me abençoa, Senhor me abençoa. Não funciona assim. Há algo que você tem que fazer. Deus deseja imprimir em nós uma mentalidade diferente, uma mentalidade do reino, uma mentalidade de trabalho, de estratégia, para podermos viver o sobrenatural de Deus. E aqui na passagem de João 6, a multiplicação dos pães e dos peixes, nós encontramos as chaves de ouro para a gente sair da escassez, para a gente ir para a abundância, para a gente se preparar para as dificuldades que poderão vir. E a gente vai estar firme. Amém, irmãos? Quem se preparou? Quem se preparou para a pandemia? Ninguém. Sim ou não? Ninguém se preparou. Foi muito difícil. Por isso, muitas empresas, até hoje, estão sofrendo. Muitas empresas fecharam, igrejas fecharam. Muita gente perdeu seu trabalho. Muita gente que dependia. Nós temos gente aqui, nós temos uma irmã aqui que perdeu. Nós temos, aliás, 2 famílias. Uma tinha um restaurante nas Perdizes. Perdeu seu restaurante, comida por quilo, porque não podia se reunir, ela não pôde pagar seus funcionários, ela teve muitas dificuldades, porque ninguém estava preparado para o que aconteceu, sim ou não? Nós tínhamos, porque essa irmã ainda está aqui, mas essa outra família, eles foram embora para o interior, porque eles precisaram, ele tinha uma fábrica e ela tinha um restaurante aqui na Santa Marina. Fechou o restaurante, foi triste ver, porque eu cheguei aí, e algumas vezes aí, foi triste ver todas aquelas cadeiras amontoadas, porque perderam, ninguém estava preparado para o que aconteceu. Por isso, a gente precisa estar preparados. O milagre é esse. Imagine que você peça a Deus. Imagina uma coisa interessante. Você peça para Deus encher o seu balde. Você tem um balde e fala assim, e diz assim, Senhor, enche meu balde com água. Você está morrendo de sede, você está precisando, né? Deus, na sua infinita misericórdia, manda a água, manda a chuva, né? Abundante. O problema é que seu balde está cheio de furos, né? Seu balde está cheio de buraco. E no fundo, por mais que Deus derramou do céu a água, a chuva que você precisa, o balde nunca vai ficar cheio, porque tem furos, tem brechas. A crise financeira, muitas vezes não é falta de chuva, não é falta de bênção, não é falta de provisão de Deus, mas é por causa dos furos no balde. Nos furos, no balde emocional, espiritual, administrativo, desperdício, murmuração, desorganização, né? Aí é onde está o problema. Não é nem Deus, não é nem a palavra, são os furos. Não é verdade? A falta de cuidado, de uma boa administração financeira, de obediência a Deus, né? Como cuidar? Deus muitas vezes nos faz cuidar de pouco para aprender a cuidar de muito. Muitas vezes o que Deus nos dá começa com pouco, porque Deus não está nos ensinando a ser fiéis no muito. Se nós não formos fiéis no pouco, não seremos fiéis no muito, sim ou não?
Se a gente não consegue dar um dízimo de 1.000, quanto é dízimo de 1.000? Quanto é? 100. Mas se a gente não consegue dar dízimo de 1.000, nunca vamos dar dízimo de 10.000. Porque se a gente é capaz de pensar, não consigo dar 100 de dízimo para Deus, não vou conseguir dar 1.000. Não vou conseguir dar 10.000. Então, sabe quais são os princípios para vencer na crise? São os princípios que vão tapar os buracos do balde. E a gente vai começar a reter toda a bênção de Deus na nossa vida, nosso trabalho, o que nós fazemos. Primeiro, o que a gente precisa fazer? Qual o primeiro princípio que a gente tem que ver? Primeiro é enxergue a crise pelos olhos de Deus, não pelos olhos dos homens, nem pela economia dos homens. Porque o homem faz o que lhe favorece. O homem é astuto, o homem é enganoso, aí ele vai buscar tirar os recursos de onde ele puder, mesmo que pessoas sofram com isso, ele não tem pena. O que quer dizer isso? Entenda o propósito. Toda crise é uma escola. Antes de construir um castelo na sua vida financeira, ele precisa demolir ele precisa primeiro tratar com os furos do balde, ele precisa tratar com aqueles problemas de falta de cuidado, de má administração. Se Deus não pode confiar, te dar 1.000, Ele não vai te dar 10.000, 30.000, porque Ele sabe que você não vai administrar bem isso, e você vai perder, você vai se perder. Deus precisa tratar com o orgulho do nosso coração. Jesus já sabia o que Ele ia fazer. Confia nele. Enquanto você vai aprendendo a lição, confia no Senhor. Ele sabe o que Ele vai fazer. O dia de amanhã, como disse Jesus, por que vocês estão preocupados? Em Mateus 6, Jesus disse assim, por que vocês estão preocupados com o que vão comer, o que vão beber, com o que vão vestir? Basta cada dia o seu mal. Não se preocupe pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Não é uma preocupação, é uma preparação, é um entendimento. Não é uma preocupação. A preocupação muitas vezes nos faz perder a visão de Deus, da promessa. Então, avaliar se a sua necessidade é real. Se você não sabe do que precisa, não sabe o que vai pedir para Deus. Se você não sabe do que você precisa, se você não tem, às vezes tem coisas que a gente não precisa, e mesmo assim a gente adquire, a gente compra. Esses dias eu estava dizendo para alguém, se eu morasse num país, por exemplo, como a França, eu nunca teria um carro na minha vida. Porque misericórdia. Carro é uma dureza. Carro dá muito problema, carro dá dor de cabeça. Você compra um carro, o carro sai da concessionária, daqui a pouco já está desvalorizando. Aí você paga IPVA, paga não sei o quê, paga pedágio, paga não sei o quê, põe combustível, põe óleo, põe não sei o quê. Misericórdia. Esses dias eu fui na concessionária fazer o carro, que bonito, estou fazendo, e olha que meu carro não é tão novo. Aí o homem falou, da próxima você vai ter que trocar a correia dentada e já vou te avisando que vai ficar R$3.000. Falei, misericórdia, eu tenho que me preparar para isso. Então, quer dizer, o homem já falou e agora eu tenho que me preparar, porque se chegar na hora, não tiver os recursos. Veja como são as coisas. Então, infelizmente, a gente precisa. Jesus disse assim, qual o homem sábio que quando ele vai construir, ele faz o planejamento, ele planeja, ele sabe como ele vai fazer, ele busca os recursos. Mas nós, muitas vezes, estamos assistindo televisão e aparece uma propaganda lá de qualquer coisa
que você já tem, mas ele diz, esse aqui é melhor, você precisa disso aqui, isso aqui vai te ajudar muito mais do que aquela coisa velha que você já tem. Eu já vi essa propaganda. Aí você diz, realmente eu preciso desse, que esse é mais novo, é melhor. E você não precisa, mas você compra porque você não tem controle. Você sabe que as pessoas que vendem as coisas na internet, elas sabem como te pegar. Você já teve a sensação que tem alguém te vigiando? Já teve essa sensação? Irmão, você começa a conversar sobre alguma coisa, esses dias a gente estava conversando, eu preciso de um sapato, quero comprar um sapato. Encheu, daqui a pouco no meu celular, apareceu um monte de gente vendendo sapato. Olha, esse sapato é de couro, olha, esse não sei o quê. Vocês já viram isso? Pois é, tem gente olhando, tem gente vigiando a gente. Você toma cuidado, tem gente monitorando a gente. Outro dia cheguei no shopping, desci, aí toca meu celular. Eu vou olhar, você está no shopping tal. Falei, misericórdia. Que isso? Né? Tem alguém me seguindo. Então, e o que as pessoas querem? Elas querem te vender alguma coisa. E às vezes, muitas dessas coisas você nem precisa. Mas elas te convencem que você precisa, que vai ser bom para você. Né? Então, entenda o propósito. Entenda o propósito. Muitas vezes essa crise não é para derrubar a gente. Não vai me derrubar. Essa crise é apenas um tratamento de Deus, é um teste de Deus na minha vida. Avalie sua real necessidade. Peça a Deus claramente, para que Deus te dê sabedoria, para que você saiba distinguir o que você precisa e o que você não precisa, o que é luxo e o que é necessidade. Né? A gente vai orar com muito mais autoridade, quando a gente sabe exatamente do que a gente precisa. Né? Nossa vida, tudo na nossa vida tem um propósito. Se você guarda sempre, você perde a oportunidade de semear. Só colhe quem semeia. Se você guarda, entenda uma coisa, vou guardar. Jesus também conta a parábola do homem que começa a guardar, e ele diz assim, vou guardar para que no meu futuro eu possa dizer assim, minha alma descansa em paz, porque não te falta nada. Aí encheu um celeiro, aí ele mandou construir outro, encheu outro celeiro, mandou construir outro, e guardando. Aí diz assim o Senhor, tolo, um dia o Senhor pedirá a sua alma, isso aí vai ficar para quem? Porque você guardou e nunca semeou e nunca colheu. Aí o cara morre e fica tudo aí, acaba a vida e nada aconteceu. Se você não semeia, se você guarda, você gasta. Mas se você semeia, você colhe. Isso é um princípio. Escute bem, se você guarda, você gasta. Se você semeia, você colhe. É diferente o princípio? É. Então, honre o que você tem, é outro princípio. Honre o que você tem, porque o que você tem pode não ser muita coisa. Os recursos, avalie os recursos que estão nas suas mãos. O que vocês têm aí? O Jesus perguntou, na passagem paralela, Jesus perguntou, o que vocês têm aí? Olha, nós temos um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes, mas eram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, que não eram contadas naquela época. Imagina? E geralmente, acho que os tempos não mudam nesse sentido, geralmente as mulheres sempre são maioria. Principalmente nas festas, né? As mulheres sempre são maioria. Então o que acontece? 5.000 homens, não tinha mulheres. Ou melhor, as mulheres não eram contadas, nem os homens, nem as crianças, perdão. Então, só tem, Senhor, eu só tenho isso na minha mão, eu só tenho isso na minha vida, eu não tenho muito, eu não ganho muito, né? Meu salário não dá para nada. A gente às vezes diz isso, né? Escute bem, o que eu tenho é pouco, o meu salário não dá para nada, não estou ganhando. Não faça isso. Não menospreze a sua semente, pois não existe semente que não possa ser semeada. Uma semente pequenininha, você pode semear, ela se transforma em uma grande árvore, que vai dar muitos frutos.
Amém? Amém? Uma semente pequenininha, quando ela é semeada, ela vai dar muitos frutos, muito resultado. Não menospreze a sua semente. O milagre de Deus nunca começa com o que você perdeu ou não tem, mas com aquilo que está nas suas mãos. Eu vou repetir. O milagre de Deus nunca começa com o que você perdeu ou com o que você não tem. Deus nunca vai multiplicar o que você não tem. Deus nunca vai multiplicar o que você perdeu. Ele vai multiplicar o que você tem. Então, não é errado pedir, Senhor, multiplica o meu salário. Peça para Deus. Ele vai fazer, Ele pode fazer. Amém? Multiplica, Senhor. Claro, quando você está tapando os buracos do balde. Né? Deus pode fazer. Não há semente que não possa ser semeada. Para orarmos com autoridade, a gente precisa saber exatamente qual é o nosso desafio, qual é a nossa necessidade. O milagre de Deus começa assim. Muitos fracassam porque perderam tempo culpando a economia, culpando o governo, procurando atalhos, princípios mais simples, vão lá emprestar para poder, fazem um buraco para cobrir outro buraco. E as suas vidas vão de buraco em buraco. Né? E a gente precisa aprender a estar preparado. Sabe quem estava preparado? Tinha os discípulos, 5.000 homens. Sabe quem estava preparado? Um menino. Um menino foi para um encontro com Jesus. Ele foi preparado. Era o lanchinho dele. Né? Era o lanche dele. Né? 5 pães. Não deviam ser pães muito grandes. Os pães, você não está pensando num pão como aquele que você compra, aquele pão desse tamanho assim. Nem está pensando numa bisnaga, aquele enorme, né? Nem num pãozinho francês, se fosse pãozinho francês, mas um pão, talvez aquele pão sírio, sabe? Aquele achatadinho e tudo. 5 pães e 2 peixes. Era o lanche do garoto. Mas ele estava preparado. Né? Ele estava preparado. Por que o menino tinha o lanche e os adultos não? Porque ele foi prevenido. Ter uma reserva não é falta de fé, é sabedoria. Estar preparado não é falta de fé, é sabedoria. José poupou nos anos de vaca gorda para sobreviver e suprir nos anos de vacas magras. Não coma a sua semente do amanhã hoje. Em outubro, eu vou para a África. E eu já estive em vários lugares da África. E há um grande problema, por exemplo, em Malawi. O pastor me escreveu esses dias e ele disse, ele me chama de pai. Ele chama de pai apóstolo. Pai apóstolo, me ajuda, porque a gente não tem comida. Porque a gente está indo dormir sem comer, porque não tem comida. E no Malawi é assim mesmo. Eu fui lá, eu vi como é que é. Eles comem uma vez por dia. Não existe essa coisa de comer de manhã, comer no almoço, comer à noite. Não existe, eles comem uma vez por dia. Eles comem quando tem, na hora que tem, eles comem. E depois, eles esperam e confiam em Deus. Mas sabe de uma coisa? Eles têm um grande problema, que é, muitas vezes, lhes foi dado semente. Lhes foi dado semente para eles plantarem. Mas sabe o que eles fizeram? Eles pegaram a semente e comeram. Porque eles tinham fome. Se eles tivessem plantado a semente, eles iam colher muito mais do que eles comeram. Mas eles comeram por medo de ficar sem. E o próprio pastor disse para mim, apóstolo, a gente não consegue plantar, porque a gente tem fome. E quando vem a semente, a gente come. E aí a gente não planta. E quem não planta, não colhe. Quem não semeia, não colhe. Então, seja sábio e prudente, como foi o menino. Né? Seja organizado. Jesus enviou uma multidão sentada. Aí o Senhor Deus, senta em grupos de 100 e 50. Né? O milagre reclama por
por organização, é necessária organização. A gente às vezes não organiza nem o nosso extrato bancário. A gente não organiza a nossa finanças em casa. A gente gasta muito mais, às vezes a gente gasta mais, não muito mais do que a gente ganha. E termina sempre o mês no vermelho. Né? Por quê? Por que acontece isso? Porque Deus não abençoou? Porque Deus não deu? Porque Deus não supriu? Não, porque nós não nos organizamos. Pensa nesse menino, ele falou, vou lá para Jesus, Jesus prega muito, né? Ele vai falar bastante, então eu vou preparado. Ele se organizou, ele preparou e foi preparado. Então, aí a gente precisa aprender um princípio importante. Sabe qual? Vem agora, seja generoso, sempre. Você sabe, aquele menino foi generoso, porque se ele falasse assim, não vou dar não, é meu, eu vou comer, eu trouxe para mim. Né? Alguns dizem assim, é mais fácil que tirar doce de criança. Vai tirar doce de criança, você vai ver o que acontece. Esses dias apareceu na internet um menino de 10 anos espancando a mãe, porque ela tirou o celular dele. Porque ele já estava quase o dia inteiro no celular, ela foi lá e falou, chega, ela tirou o celular, ele espancou ela. Um menino de 10 anos. Agora, um pai ou uma mãe ser espancado por uma criança de 10 anos merece, porque a primeira vez que um filho meu levantou a mão para mim, foi só uma vez, nunca mais. Entende? Um filho nunca pode levantar a mão para um pai, mas a criança sempre vai tentar. Porque é a natureza. Sempre a criança, em algum momento, vai chorar, vai querer alguma coisa, vai fazer birra e vai levantar a mão. É nessa hora, se ela não for tratada adequadamente, se prepara. Filho, levanta a mão para mim uma vez só. Nunca mais. Nunca nem a voz levantou para nós. Hoje tem criança gritando, agredindo, xingando os pais. Né? Então, mas eu quero falar sobre esse princípio. Seja generoso. Tenha generosidade. Olha, pensa no coração daquele menino. O lanche era para ele. Ele tirou da sua própria necessidade e entregou para Jesus. Ele não deu para qualquer um, ele entregou para Jesus. Amém? Ele entregou para Jesus. Sabe, eu e minha esposa, a gente tem um princípio. Quando a gente percebe que que vai faltar, que a gente vai ter escassez de tudo, a primeira coisa que a gente faz, qual que é? Vamos fazer um empréstimo? Não. Quanto que nós vamos dar para Deus? Quanto nós vamos entregar para Jesus? Para que a gente seja abençoado. É isso que a gente faz. Mas isso é um princípio que a gente vive. A gente aprendeu a dividir. A gente aprendeu a repartir o que Deus nos deu. Há momentos em que Deus nos abençoou, a gente reparte. Muitas coisas que Deus me dá, quase tudo que eu tenho, eu ganhei. Quase tudo que eu tenho. Poucas vezes eu comprei camisa, calça, roupa, sapato, eu sempre ganho. Deus sempre me dá, os irmãos sempre me abençoam, onde eu vou me abençoam. Acho que eles gostam de ver eu me vestir bem, né? Mais ou menos bem, não tão bem assim. Não é tão bem assim. Se vestir bem, é vestir de terno, gravata, né? Seria fantástico, né? Mas os tempos já não são assim. Mas a verdade é que eu ganho muito. Mas eu também reparto. É o princípio que eu contei para vocês a semana passada. Eu vou lá, eu sei que eu vou ganhar presente, eu sei que eu vou ganhar presente no meu aniversário, vou ganhar camisa, então eu já vou lá, já vou deixar o espaço pronto para as novas que virão. Entendeu? Você tem que dar espaço. E como você dá espaço para que Deus abençoe? Tire o velho. Tire o que já você, não velho, destruído. Né? Quando a gente dá roupa aqui para as pessoas, porque a gente dá muita roupa para as pessoas, a gente quando atende as pessoas aqui, a gente dá comida e dá roupa, a gente não dá coisa velha, nem arrebentada, nem suja. Tá? Aquilo que está lá, que eu tiro, não é coisa que não, é coisa que eu gosto, que eu vou usar, que eu gostaria de usar. A gente às vezes fica, um dia eu vou usar isso aqui, um dia eu vou, e nunca usa e tem gente precisando. Entendeu? Nunca usa e tem gente precisando. Eu entendo que às vezes é difícil a gente se desfazer de certas coisas, né? Mas às vezes é só assim que Deus nos vai abençoar.
com coisas novas. Eu falo assim, eu estou precisando de umas camisas novas. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma conta lá não sei aonde e vou comprar? Não, eu vou dar. E vou deixar o espacinho ali, eu olho para aquele espaço, aqueles cabides sem nada e falo, está chegando. Né? É assim, muitas vezes, que a gente precisa fazer. Seja generoso, seja grato a Deus. Em tempos de crise financeira, a nossa carne quer murmurar e reclamar, porque a gente tem a tendência de reclamar daquilo que a gente não tem, e aí a gente deixa de ser agradecido por aquilo que a gente tem. Viajando para a África, todos esses anos, eu aprendi uma coisa: nunca reclamar daquilo que eu não tenho, porque eu encontrei gente que não tem nada. Nada. E sabe de uma coisa? Nós vamos fazer uma conferência, eles vão para a conferência, eles vão, e eles passam às vezes o dia inteiro numa conferência sem comer nada, porque eles não têm dinheiro para comer. Mas eles vêm caminhando, vêm com dificuldade. Aí sabe o que eu faço? Eu mando comprar comida. Aí a gente para almoçar. E a gente compra comida, compra arroz, compra carne, compra mandioca, compra frango, compra coisa que eles não conseguem comer nem todo dia. A gente compra um montão e a gente faz. A gente não, eles fazem, elas fazem, as irmãs fazem. Elas põem umas latas assim, umas latas grandes de óleo, coloca lá uns tijolos, madeira, e começa a fazer ali a comida para a gente. Arroz, mandioca, carne, que mais? Salada, a gente manda comprar abundantemente. Irmãos, dá uma satisfação ver aquela gente comendo. A gente faz a conferência o dia inteiro e as crianças estão sentadas lá atrás. Aí eles dizem para a criança, vocês ficam quietinhas, quem ficar quieto vai comer. As crianças não fazem um barulho. Elas ficam todo o tempo sentadinhas lá, porque elas vão comer. Quando eu estive agora no Malawi, no começo do ano passado, lembra que eu mostrei para vocês as crianças? Nós compramos umas caixas de suco de laranja para as crianças. Aquelas caixinhas de suco de laranja assim, que vem com um canudinho. Aí, foi de manhã, fizemos um trabalho com as crianças, distribuímos brinquedos, o suquinho, um lanchinho para as crianças, mas tinha criança e não acabava mais, misericórdia. Aí, tudo bem, aí dali, nós fomos para outro lugar à tarde e fizemos um outro evento, já não com crianças, mas já com as igrejas. E aí eu vi um monte de criança à tarde, isso foi de manhã à tarde, um monte de criança com a caixinha de suco na mão. Aí eu falei, pastor, vocês distribuíram mais suco para as crianças? Não, apóstolo. Eu falei assim, mas o que aconteceu? Não, é o suco que vocês deram de manhã. Acontece o seguinte, elas vão tomando de pouquinho em pouquinho, porque elas não querem que acabe logo. Porque elas sabem que se acabar, elas não vão ter mais. Aí elas vão tomando pouquinho, e estão correndo e fazendo tudo com a caixinha na mão, porque elas não querem deixar em nenhum lugar para depois sumir, né? Alguém pegar outra criança. Você pensa nisso? Pensa nisso comigo. Aquela criança passou o dia inteiro com aquela caixinha de suco na mão, tomando um pouquinho de cada vez, para durar bastante, porque elas não querem que acabe, porque elas sabem que se acabar não vai ter mais. Entende? Aí eu aprendi nunca reclamar do que eu não tenho. E encher meu coração de gratidão a Deus. Sabe o que fez Jesus? Pegou 5 pães e 2 peixes. Viu toda uma multidão. Ele não começou a fazer a oração da multiplicação, não. Ele falou, Pai, multiplica agora. No nome de Jesus, não, que ele era Jesus. Mas multiplica agora. Não, ele não fez a oração da multiplicação. Sabe o que ele fez? Ele deu graças. Veja lá. Jesus pegou o pão, os pães, os peixes, e deu graças. Agradeceu ao Pai. E essa gratidão trouxe abundância. Tenha certeza de você parar de reclamar das necessidades, dos problemas. Deus vai trazer abundância na sua vida.
né? Jesus, ele não fez a oração do lamento, ele não fez a oração, né? Senhor, Pai, traz agora, faz agora, nada disso. Ele simplesmente deu graças. Gratidão atrai a bênção de Deus. Gratidão. Espere sempre uma bênção de Deus. A colheita e a mordomia caminham juntos. Ter cuidado com o que Deus nos dá. Quando você organiza a sua casa, pare de reclamar, entregue a Deus suas finanças, dê a Deus o que é de Deus, o que pertence a Deus, seja fiel com Deus. Onde espera os milagres. Espera sim milagres onde não, às vezes não tem saída, não tem o que fazer. Espera os milagres. Eu posso contar para vocês milagres e milagres e milagres e milagres de Deus. Que Deus faz? Deus faz. Né? Então, sabe quando do nada, eu me lembro que a gente estava construindo a nossa casa, a gente tinha nosso terreno, estava construindo a nossa casa, e aí chegou uma semana que acabou a areia e acabou a pedra. Aí o pedreiro veio e disse, faltou, está acabando a areia, acabou a areia e a pedra. O que a gente faz? Eu falei assim, olha, irmão, eu não tenho dinheiro, eu vou orar, Deus vai fazer alguma coisa. Né? Deus vai fazer alguma coisa. Aí a gente já aprendeu, a gente vive assim, a gente foi orar. Senhor, acabou a pedra, acabou a areia. Eu falei para ele, se não tiver, eu paro, a gente para, e quando eu conseguir, Deus abençoar, eu te chamo. A gente continua. Ele falou, tá bom. Aí, orei. Na semana, chega um caminhão, encosta lá, era um caminhão basculante com metade de pedra e metade de areia. E perguntou pelo meu nome, falou, aqui mesmo, pode descarregar aqui. Tá. Aí ele falou, quando eu cheguei, estava lá aquele 2 montes de pedra, de areia, eu falei, mas o que foi isso aí? Aí ele falou assim, alguém mandou entregar. Aí eu vi que era um irmão aqui da igreja que trabalhava no depósito de material. Ele falou, Deus tocou no meu coração para te mandar ir na construção da sua casa, pastor. Eu não pedi para ele. Eu não pedi para ninguém. Aliás, eu nem pedi para Deus. Eu estava lendo um texto esses dias aqui na Bíblia, que diz assim, quando você caminha em obediência a Deus, nem aquilo que Deus vai te dar, aquilo que você nem pediu para Ele, mas Ele sabe que você precisa. Tem um texto da palavra que diz isso. Eu nem pedi para Deus, eu não fiz a oração da pedra e da areia, não. Eu não fiz. Eu simplesmente falei, eu vou orar, Deus vai prover. Não cheguei nem a orar, não deu nem tempo de pedir. Ele sabe, Ele conhece as nossas necessidades, mas a gente precisa estar com os furos do balde tapado para que isso aconteça. Então, eu preciso terminar. Né? A gente precisa orar. Vamos orar nesta noite. Aí no seu lugar, se você quiser fechar os seus olhos um instante, só para não se distrair, mas vamos restaurar os baldes furados da nossa vida. Que tem tirado a nossa paz, nossos recursos. Talvez tenha alguém aqui que está preocupado com dívidas, cansado de trabalhar sem ver muitos resultados. Deus está te chamando para uma parceria vitoriosa com Ele. Né? Você tem que crer. Talvez você diga assim, Senhor, e se você quiser pode falar isso com Ele agora. Senhor, eu te entrego meus 5 pães e meus 2 peixes. Entrego a minha vida financeira nas tuas mãos. Peço perdão todas as vezes que fui desorganizado, que gastei dinheiro com aquilo que não era importante, que não era necessário. Gastei dinheiro com coisas que não tinha nenhuma importância. Até coisas, Senhor, que não agradam ao Senhor. Perdão por as vezes que eu reclamei, que eu tratei de buscar caminhos simples, que eu desperdicei o que o Senhor me deu. Senhor, a partir de hoje, quebra o jugo do endividamento na minha vida. Eu decido, Senhor, que eu vou viver
que eu vou vencer na crise financeira, que o Senhor vai me dar vitória. Eu quebro esse jugo, Senhor, na minha vida agora. Derrama agora, Senhor, na minha vida. Me dá agora uma solução sobrenatural, Senhor, para a minha vida. Todas as impossibilidades. Eu oro com gratidão no meu coração por tudo que o Senhor me tem dado. Te agradeço pelo bem que o Senhor me deu. Te agradeço pela bênção que o Senhor trouxe à minha vida, né? Minha verdadeira liberação financeira, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, presta atenção numa coisa. O meu irmão Castanha e a Eliana trouxe a chave do carro novo que eles compraram, glória a Deus. Eles estão agradecendo a Deus, estão dando graças ao Senhor, porque eles estão dizendo assim, foi Deus que me deu. E eu quero dar graças a Deus por isso. E por que eu faço isso, que eu peço? Quando Deus te der um carro, um apartamento, traz a chave aqui. Sabe por quê? Porque tem duas coisas aqui. Primeiro, a gente tem que se alegrar com aqueles que estão alegres. Com aqueles que estão abençoados. A Bíblia diz assim, alegre-se com os que se alegram. Né? E por quê? Porque isso a gente quebra a inveja. Lá no mundo, o cara comprou um vizinho, comprou um carro zero, você morre de inveja. O outro morre de inveja, né? A esposa chega e fala assim, a vizinha comprou uma geladeira nova, eu também quero uma. Mas quer porque a vizinha comprou, porque, né? Não, é porque o mundo vive assim. Nós cremos que se Deus abençoou meus irmãos, Deus também vai abençoar a minha vida. Se Deus deu para ele, Deus vai dar para mim também. Eu também quero, Senhor. É como dizer assim, Senhor, eu também quero. Né? É errado fazer isso? Não. Ô Senhor, o Senhor abençoa meu irmão, abençoa a mim também. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. A questão é o balde, né? Se o meu balde estiver mais furado que o dele, então, eu quero fazer algo especial. Nós vamos orar, agradecer a Deus por esse veículo novo. A única coisa triste é que esses irmãos compram carro novo, compram apartamento, não me convidam para o café e não me convidam para um passeio. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu quero fazer, eu estava no meu lugar, eu estava orando, aí Deus me mandou fazer algo. Eu quero fazer. Pega um envelope. Todos vocês, peguem um envelope. Aí na sua cadeira tinha, na frente aí tem. Pega um envelope. Se você precisar de uma caneta, corre procurar várias canetas lá, por favor. Algum lugar tem caneta aí. Então, pega lá, traz aqui. Se você trouxe uma oferta, você vai colocar uma oferta aí. Ou vai fazer um Pix, uma transferência. Se você não trouxe, você vai colocar nesse envelope, porque isso vai ser algo profético. Você vai colocar nesse envelope o seu nome e aquilo que você quer de Deus na sua vida. A bênção que você espera de Deus. Você vai colocar aí. Você vai dizer, Senhor, não tenho, não trouxe, não tenho. Faça isso. Mas não vai deixar de colocar uma semente, porque é preciso ter uma semente. Né? Não é só, você precisa ter uma semente. Qual é a semente agora? É que você vai colocar o que você quer dar para Deus. Entenda uma coisa, não é quantidade, não é valor, não é nada. É atitude, é princípio. Princípio da liberdade financeira. É princípio. Não é negócio com Deus, não é pacto, é princípio. E você vai colocar aí. E se você tiver a sua oferta que você quer dar, você dá. Se não, você vai colocar aí. E você, em algum momento, você vai colocar uma semente no próximo culto, ou no, você vai colocar uma semente e vai entregar. Enquanto isso, você vai manter esse envelope com você. Aquele que você colocou a oferta, você traz, você entrega, ou você põe aí, faz o envelope mesmo que você faça um Pix, alguma coisa, e você traz. E aí os pastores, cadê os pastores? Nós estamos escassos de pastores hoje aqui, né, pastores? Cadê vocês? Eles vão orar por vocês, eu também vou. Eu vou ficar aqui e você vai trazer, tá? E você vai vir. Esse envelope, você vai guardar com você,
né? O envelope com a oferta ou com o que você entregou, passou, você vai trazer. E nós vamos orar pela sua vida. E eu quero fazer com você um desafio grande. Escreve, não tenha medo de escrever. Senhor, eu preciso de um emprego melhor, Senhor. Eu preciso que o Senhor me abra uma porta de trabalho. Senhor, eu preciso que a minha empresa, tem gente passando grandes problemas na sua empresa. Nós estamos orando por um pastor nosso que tem uma empresa, eles estão passando momentos difíceis com a sua empresa. Nós estamos orando para que Deus abençoe. Então, você vai fazer isso. Você vai colocar minha empresa, vai colocar aí e vai segurar. Você vem com o envelope. Se tem a oferta, você coloca. Se não tem, a gente ora e você volta com o seu envelope. E depois você vai trazer essa oferta. Entenderam? Aquele que vai trazer uma oferta, aquele que você colocou um Pix, que você fez o Pix, você traz o envelope e deixa aqui, com o dinheiro ou com o Pix. Aquele que você não tem, mas você diz, eu vou fazer um pacto com Deus, eu vou entregar. Lembra de Jacó? Jacó saiu fugido da casa do seu pai, Isaac, fugido do seu irmão, e Jacó no caminho fez um pacto com Deus assim, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou te dar o dízimo de tudo o que eu receber. Então, as pessoas que estão na sua casa, inclusive, você pode no chat, a gente está no chat ao vivo, você pode fazer o seu pedido de oração, mandar para nós, a gente vai orar por você agora também, pela sua vida. Você também pode fazer isso na tua casa. Aí na tua casa você pode fazer isso também, você que está vendo e assistindo, você pode fazer isso também. Eu creio, já fiz isso, Deus abençoou muito. Eu já fiz coisas loucas de entregar para Deus tudo que eu tinha, porque eu precisava ser abençoado e eu precisava de um milagre de Deus na minha vida. Aí peguei tudo que eu tinha, entreguei para Deus e Deus multiplicou na minha vida 100 vezes mais. Mas esse tem que ser um desafio de fé. Você tem que ter fé para fazer isso. Se você fizer com fé, Deus vai te abençoar, Deus vai suprir, Deus vai prover. Amém? Amém? Ok, glória a Deus. Então, nós vamos dar graças ao Senhor. Se alguém de vocês que estão nos ouvindo também necessitar de oração pela sua vida financeira, sua casa, seu trabalho, escreve para nós. Nós vamos colocar aqui, nós vamos orar e depois nós vamos colocar aqui na caixa de oração. E nós temos um grupo de intercessão que sempre está orando pelas necessidades que estão aqui, sempre. Toda vez que o nosso ministério de intercessão se reúne, eles oram por essas necessidades. Você depois vem e coloca aqui e nós vamos orar pela sua vida, orar pela sua casa, o que você fizer, seu pedido de oração. Vamos ficar em pé no nosso lugar. Obrigado, Jesus. Hoje nós vamos terminar um pouco diferente, porque você pode continuar música de fé, de abundância, de não sei, se vira. Então, aí nós vamos orar por você, orar pela sua vida, os pastores, os profetas que estão aqui. Você vai trazer a sua oferta ao Senhor. E nesse momento, porque esse é um momento de fé, é um momento de cura. Olha, vamos orar para que Deus cure essa área na sua vida, que Deus traga cura nas suas finanças. Senhor, minhas finanças sempre estão doentes, sempre, Senhor, a gente passa dificuldade. Então nós vamos orar para que Deus traga cura, em nome de Jesus, ok? Temos aqui gente escrevendo necessidade, que olha, oração por crise de ansiedade, vamos orar, né? Pedindo oração por crise de ansiedade. Hoje em dia há muita crise de ansiedade, muita. Ansiedade é a doença do século, é a doença. Olha, irmãos, quanta gente ansiosa, meu Deus. Vamos orar. Então, você vai fazer isso agora. Se você precisa que Deus atue aí nessa área da sua vida, você vai fazer esse pacto com Ele. E nós vamos orar por você. Ok? E vocês entenderam, né?
No chat, oração por emprego, ok. Vamos continuar. Tá bom, estão me avisando aqui. Eu estou vendo aqui, estamos recebendo no chat vários pedidos de oração. Muitas pessoas estão nos assistindo nesse momento, estão vendo. Você tem o privilégio de estar aqui. Deus é bom, a gente vai abençoar você diretamente, né, com a bênção de Deus na sua vida. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Deus maravilhoso. Vamos orar. Então, vamos fazer isso. Deixa eu orar por você um instante e aí você pode vir. Senhor Deus e Pai, eu sei que o Senhor colocou isso no meu coração. É algo que nós nunca fazemos, Senhor. Nunca fazemos isso. Hoje nós estamos fazendo, Pai. Não é uma questão de querer arrecadar dinheiro, não, Senhor. Se nós quiséssemos, eu faria isso no domingo. Estamos fazendo aqui agora, para abençoar esse povo que está aqui, Senhor. Abençoar os servos teus que estão neste lugar. Abençoar as vidas que estão aqui, Senhor. As famílias que estão aqui. Por isso agora, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor conhece a necessidade daqueles que estão nos vendo, daqueles que estão nos ouvindo, através, Senhor, da internet. Que o Senhor envie a tua paz agora, Senhor, onde há ansiedade. Onde há ansiedade, Senhor, traz paz agora. Essa paz abundante, essa paz que o mundo não pode dar, o dinheiro não pode dar, mas Jesus pode dar. Venha sobre estas vidas agora, entra nessa casa agora, através dessa oração que faço, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão no hospital, por aqueles que estão em casa, Senhor, passando por dificuldades. Visita agora, Senhor, põe a tua mão de poder agora, Senhor, traz a libertação e a cura, Senhor, que nós cremos que o Senhor é poderoso para trazer. Traz a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, Senhor. A multiplicação do Senhor sobre cada vida e cada casa agora. E abençoa aqueles que fizeram agora um pacto contigo, que vão trazer a sua oferta, ou que escreveram, Senhor, que vão em algum momento trazer uma semente. Que o Senhor ouça, que o Senhor veja, que o Senhor abençoe, que o Senhor responda, Senhor, que o Senhor multiplique a tua bênção sobre essas vidas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Podem trazer. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Aleluia, obrigado, Jesus, obrigado, Deus. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Senhor, agradeço ao Senhor por esse presente que o Senhor deu aos meus irmãos Castanha e Eliana. Obrigado, Senhor, por esse carro novo que o Senhor deu para eles. Estão agradecidos. Eles estão dizendo: o Senhor, foi o Senhor que deu para nós. E nós estamos gratos pela bênção de Deus na nossa vida. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que este bem seja abençoado como eles são abençoados, ó Deus. Que seja sempre usado para o teu reino, sempre usado sempre para a glória do teu nome, Senhor. Porque tudo que nós temos é abençoado como nós somos abençoados. Abençoa a vida deles, prospera cada vez mais. Cerca este veículo com a tua presença, livra todo perigo, todo acidente, todo mal. Em nome de Jesus, Pai. Guarda, assim como o Senhor guarda a vida deles, guarda tudo que eles têm. Para a glória do teu nome, que nós nos alegramos com eles e te louvamos por esse momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Podem sentar-se um instante?
Quero saber se tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Se tem, eu quero apresentar a Socorro Mota. Está ainda aqui? Está ali. A senhora, dona Socorro Mota. É sua mãe? Parece, pelo menos usa óculos também, né? Fique em pé no seu lugar um instante, por favor, minha irmã. Tem mais alguém que está conosco pela primeira vez? Só ela, Socorro Mota. Muito bem. Nós vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus pela sua vida. E ela vai receber alguns abraços aí nossos, hein? Por favor. Isso. Amém. Isso. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente. Muito bem-vindo entre nós. Isso, pode continuar abraçando, não tem problema não. Quanto mais abraço, melhor, né? Muito bem, nós estamos terminando. Eu só preciso... obrigado, muito obrigado. Estamos sempre aqui para servir. Podem sentar-se e vamos ver nossos avisos. Cristo Centro News. Fique atento aos nossos avisos de agosto. Convidamos você para o Movimento pela Vida. Será no dia 22 de agosto, às 8h30. Teremos uma manhã especial de corrida e caminhada no Parque Toronto. Convide sua família e seus amigos. Te esperamos! No dia 22 de agosto, às 18h30, teremos o Rise Play, um tempo de comunhão, conexão e descontração. É uma oportunidade de podermos fortalecer os nossos relacionamentos, conhecermos melhor uns aos outros e também poder compartilhar de bons momentos juntos, além de um momento de palavra, reflexão, jogos e comes e bebes. Não fique de fora, vem! No dia 23 de agosto, às 18 horas, teremos os nossos batismos. Procure a nossa liderança se você deseja tomar essa importante decisão. Vamos celebrar essa decisão pública de fé com alegria. Não se esqueça, nesse mês os batismos serão no culto da noite. Dia 19 de setembro, às 8 horas da manhã, teremos o nosso workshop de louvor. Teremos a presença de Diego Perezinho, convidado super especial. Ele é da Igreja Nazarena de Campinas. Garanta já a sua vaga e venha participar conosco. Hey pessoal, está chegando a nossa conferência Connect 2026. Será no dia 24 de outubro, aqui na Igreja Cristo Centro Pirituba, das 9 da manhã às 9 da noite. Então você, jovem e adolescente que ama Jesus, não pode ficar de fora. Nós já estamos no nosso segundo lote, então se você quiser fazer parte disso, não perca tempo e faça já a sua inscrição. Será um dia repleto de louvor, palavra, adoração e comunhão. Então, faça a sua inscrição, esteja nesse dia conosco, aumente as suas expectativas e nós te esperamos. Vem! Homens, quero fazer uma convocação especial para você. O apóstolo Dario Paes vai estar com a gente. E ele vai falar sobre o homem e a família. Então, eu quero chamar todos os homens para estar com a gente no dia 28, às 19h30, aqui em Cristo Centro Pirituba. Nós vamos esperar todos vocês. Dia 30 de agosto é domingo, aniversário de Cristo Centro. E nós vamos fazer uma grande celebração. Aproveitando que o apóstolo Dario vai estar com a gente aqui, nós vamos ter uma manhã muito abençoada, muita festividade, muita celebração e muita gratidão ao Senhor por esses 36 anos. Esperamos vocês aqui em Cristo Centro Pirituba. Lembrando que às quintas-feiras, a partir das 19h30, temos os nossos cultos de oração, cura e libertação. E aos domingos, às 10 e às 18 horas, temos os nossos cultos de celebração. Esperamos você, sua família e amigos. Deus abençoe! Amém. Muito bem, vamos nos colocar em pé e vamos terminar louvando ao Senhor por esse momento tão especial de fé, que você saia daqui hoje abençoado por Deus. Amém? Só lembrando algumas atividades. Sábado, nós estamos 8h30 no Parque Toronto para caminhada. Se você nunca foi, experimenta. É muito bom. A gente vai, a gente está junto, os irmãos, a gente se encontra lá, a gente conversa, a gente caminha, a gente ora, tem um momento da palavra, de oração, e faz uma coisa que a gente muitas vezes precisa fazer e não faz: caminhar ou correr. Quem pode correr, corre. Quem não pode correr, caminha. Entenda uma coisa: para
correr, primeiro tem que caminhar, né? Então, você quiser estar conosco às 8h30 da manhã lá no Parque Toronto. Então, nós esperamos você lá. E Deus abençoe a sua vida. Domingo, batismos, no culto da noite. Vamos ter batismo. Mas esperamos você aqui também nos 2 cultos, domingo às 10 e às 18 horas. Deus abençoe sua vida. Vamos terminar louvando ao Senhor. Deus abençoe a tua vida. Te esperamos no final de semana.